A expressão pecar contra o Espírito Santo é encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. De acordo com a Bíblia, Jesus menciona o pecado contra o Espírito Santo como um pecado que não será perdoado, tanto neste mundo como no vindouro. As bases bíblicas para essa crença estão nos seguintes versículos. Mateus 12, 31, 32, NVI. Por isso eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na futura. Marcos 3, 28, 29, NVI. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, estará sujeito à condenação eterna. Lucas 12 horas e 10, NVI. A todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Esses versículos são utilizados como bases bíblicas para a crença de que blasfemar ou pecar contra o Espírito Santo é considerado imperdoável de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, há referências ao pecado imperdoável contra o Espírito Santo, como mencionado anteriormente. No entanto, a ideia de pecar diretamente contra Deus e ser considerado imperdoável não é explicitamente mencionada nas Escrituras da mesma forma que o pecado contra o Espírito Santo. As bases bíblicas para o conceito de pecado imperdoável estão principalmente ligadas às referências específicas ao pecado contra o Espírito Santo, como nos versículos de Mateus, Marcos e Lucas citados anteriormente. Portanto, a Bíblia enfatiza a gravidade do pecado contra o Espírito Santo como sendo imperdoável, mas não especifica o pecado contra Deus como imperdoável da mesma maneira. De acordo com a Bíblia, existe uma referência específica ao pecado contra o Espírito Santo que é mencionada como imperdoável. No entanto, no Novo Testamento, encontramos passagens que falam do perdão dos pecados através de Jesus Cristo. Por exemplo, em João 3 horas e 16, é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além disso, em Romanos 8 horas e 1, lê-se, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essas passagens enfatizam o perdão disponível aos que creem em Jesus Cristo. Assim, enquanto a Bíblia destaca a gravidade do pecado contra o Espírito Santo como imperdoável, ela também enfatiza que o perdão dos pecados é possível através da fé em Jesus Cristo. Portanto, as bases bíblicas se concentram mais no perdão oferecido por meio de Jesus do que na imperdoabilidade do pecado contra ele. Existe uma variação bíblica em relação à penalidade associada à Santíssima Trindade. A Bíblia descreve a Santíssima Trindade como o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, e há referências diferentes em relação à penalidade associada a cada pessoa da Trindade. 1. Pai. A Bíblia enfatiza o caráter justo e amoroso de Deus, destacando sua vontade de perdoar e oferecer salvação a todos. Passagens como João 3 horas e 16 e Romanos 5 horas e 8 falam do amor de Deus ao enviar seu Filho para trazer salvação à humanidade, indicando sua disposição de perdoar aqueles que creem. 2. Filho, Jesus Cristo. As Escrituras, principalmente no Novo Testamento, enfatizam que a morte e ressurreição de Jesus Cristo proporcionam o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus para aqueles que creem nele. A divindade de Cristo e seu sacrifício como o Cordeiro de Deus são a base para o perdão dos pecados. 3. Espírito Santo. Nas referências específicas ao pecado contra o Espírito Santo, como mencionado em Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia descreve esse pecado como imperdoável, destacando a santidade e importância do Espírito Santo. Portanto, a variação bíblica em relação à penalidade associada à Santíssima Trindade reflete a ênfase nas diferentes funções e papéis de cada pessoa da Trindade. Enquanto Deus Pai é retratado como amoroso e disposto a perdoar, a obra redentora de Jesus Cristo é central para o perdão dos pecados, e a importância da santidade do Espírito Santo é destacada na questão do pecado imperdoável. Essas variações refletem as diferentes ênfases e papéis dentro da Trindade, conforme descrito nas Escrituras. Em relação às penalidades aplicadas na Bíblia pela Santíssima Trindade, há uma perspectiva unificada em que as três pessoas da Trindade estão envolvidas no cumprimento da justiça e da misericórdia divina.
Embora existam referências específicas às funções de cada pessoa da Trindade, a Bíblia retrata a atuação conjunta e unificada da Trindade em relação às penalidades e à salvação da humanidade. 1. Pai. A Bíblia descreve Deus Pai como o juiz justo que estabelece padrões morais e promulga leis que refletem sua natureza santa. Salmos 7:11 declara: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Ele também é descrito como amoroso e disposto a perdoar, mas sem comprometer sua justiça. Portanto, a penalidade está ligada à justiça e à santidade de Deus Pai. 2. Filho. Jesus Cristo. Em relação a Jesus Cristo, a Bíblia ensina que ele veio para cumprir a justiça de Deus e levar sobre si as penalidades de nossos pecados. Isaías 53:5 afirma: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Dessa forma, a penalidade associada a Jesus envolve sua obra redentora e sua disposição de suportar o castigo pelos nossos pecados. 3. Espírito Santo. Embora o Espírito Santo não seja diretamente associado a impor penalidades, a Bíblia descreve sua atuação na convicção do pecado, na obra de santificação e no testemunho da justiça de Deus. João 16:8 fala sobre o Espírito Santo convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, embora haja uma distinção nas funções e papéis de cada pessoa da Trindade em relação às penalidades, a atuação unificada da Santíssima Trindade é evidente na revelação bíblica. Deus Pai estabelece princípios justos, Jesus Cristo cumpre a justiça por meio de seu sacrifício, e o Espírito Santo atua para convencer, santificar e testemunhar a respeito da justiça de Deus. Essa unidade na diversidade reflete a obra harmoniosa da Trindade em relação às penalidades e à salvação. No Antigo Testamento, encontramos relatos de Deus executando juízo e penalidades por meio da perda de vidas em resposta aos pecados do povo. Isso inclui eventos como o dilúvio nos dias de Noé, Gênesis 6:8, a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, e casos de punições coletivas e individuais. Essas ações de juízo de Deus são descritas em termos de sua justiça e santidade, em que ele lida com o pecado de forma decisiva e punitiva. No entanto, com a vinda de Jesus Cristo e a revelação do Novo Testamento, a ênfase sobre a maneira como Deus lida com o pecado e suas consequências mudou. A principal mudança reside no fato de que, por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, a justiça e a redenção alcançaram seu cumprimento. Graça e misericórdia. No Novo Testamento, a ênfase recai sobre a graça e a misericórdia de Deus. João 3:16 declara que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus na cruz é vista como o ápice do amor de Deus, oferecendo perdão e redenção aos pecadores. 2. Arrependimento e fé. O Novo Testamento apresenta o convite ao arrependimento e à fé em Cristo como um meio de reconciliação com Deus. Em Atos 3:19, por exemplo, Pedro diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Aqui, a ênfase está na resposta humana de arrependimento e fé, significando uma mudança fundamental na abordagem de Deus para com a humanidade. 3. Justiça cumprida em Jesus. A morte de Jesus Cristo é vista como o cumprimento da justiça divina. Romanos 3:25-26 afirma que Deus o apresentou como sacrifício de propiciação, mediante a fé no seu sangue. Ele fez isso para demonstrar a sua justiça, visto que, em sua paciência, havia deixado os pecados não punidos anteriormente, e, com isso, demonstrar sua justiça no presente tempo, para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, a transição do Antigo para o Novo Testamento representa uma mudança na revelação e no relacionamento entre Deus e a humanidade. Embora no Antigo Testamento vemos a execução de juízo divino em resposta ao pecado, no Novo Testamento testemunhamos o cumprimento da justiça de Deus em Cristo e a oferta de graça, perdão e redenção a todo aquele que crê. Essa mudança reflete a progressão da revelação divina e a obra redentora de Jesus como eixo central da nova aliança entre Deus e a humanidade. A justiça divina mudou significativamente entre o Velho e o Novo Testamento.
No Antigo Testamento, a justiça divina frequentemente era manifestada por meio de punições severas e retribuição imediata, enquanto no Novo Testamento, a justiça divina é conectada com a graça, o perdão e a redenção. Em relação às atitudes humanas, as mudanças também são evidentes. No Antigo Testamento, as atitudes humanas muitas vezes estavam ligadas a uma compreensão mais legalista e baseada na lei, enquanto no Novo Testamento, as atitudes humanas são incentivadas a se alinhar com o amor, a compaixão e a misericórdia, em sintonia com o exemplo de Jesus Cristo.